A luz do sol da manhã filtrava-se pelas persianas, lançando finas faixas de iluminação pelo chão do quarto. Eu estava deitado ali, fingindo dormir, com os olhos fechados enquanto minha mente lutava com uma incerteza crescente. Ultimamente, ela havia mudado. Havia um novo ritmo em seus dias, uma borda secreta que eu não podia ignorar. Ela estava sempre no celular, seus dedos dançando rapidamente sobre a tela, seu rosto uma máscara de concentração e sorrisos ocultos. Hoje, algo dentro de mim estourou. Não era apenas um mistério, mas uma sensação mais profunda e inquietante de que meu mundo estava mudando sob meus pés. Quando ela saiu da cama, deixando seu celular na mesa de cabeceira, eu aproveitei o momento. Eu precisava saber o que era tão envolvente que a mantinha longe de mim, de nós. Silenciosamente, deslizei para fora da cama, meus pés descalços fazendo quase nenhum som no chão frio. O telefone de ela estava inocentemente na mesa de cabeceira, a tela escura, mas esperando. Peguei-o, minhas mãos tremendo levemente. A senha, seu aniversário, era fácil de adivinhar. Desbloqueei o telefone e toquei no aplicativo de mensagens. O que vi fez meu coração bater mais forte do que um tambor. O chat dela com Jéssica, sua melhor amiga, estava aberto. Eu rapidamente escaneei as mensagens, meus olhos se arregalando a cada linha. Ela, e não posso acreditar como ele foi incrível na noite passada. Foi como nada que eu já experimentei antes. Jéssica, uau, sério? Melhor do que com o James? Ela, vó, definitivamente. James é ótimo, mas não se compara. Eu nunca soube que poderia ser assim. Senti o mundo inclinar-se sob mim. Minha respiração vinha em pequenos intervalos enquanto eu lia o resto da troca de mensagens. Elas não estavam apenas discutindo um caso casual, estavam discutindo um caso completo. Cada mensagem era uma adaga, cravando-se mais fundo no núcleo da minha confiança e amor por ela. O telefone de ela vibrou novamente. Era outra mensagem de Jéssica. Jéssica, me sinto muito, ela. Espero que você esteja pronta para lidar com as consequências. Ela, eu não vou desistir agora. Preciso ver onde isso vai dar. Eu devo isso a mim mesma. Senti meus punhos se cerrando. Eu estava devastado, sim, mas também sentia um surto de raiva e uma necessidade de retribuição. Como ela pôde me trair assim? Nós construímos uma vida juntos, e ela destruiu por um momento de emoção. Eu precisava agir. Mas o que eu deveria fazer? Confrontá-la? Não, ainda não. Eu precisava ser estratégico. Precisava entender quão profunda era a traição e como melhor desmantelar a vida que ela havia tão enganadoramente criado atrás das minhas costas. Coloquei o telefone de ela de volta no lugar e voltei para a cama, tentando me recompor. Ela retornou alguns minutos depois, espreguiçando-se e bocejando, alheia à tempestade que se formava em minha mente. Bom dia, disse ela, sua voz leve, seus olhos brilhantes. Bom dia, respondi, meu tom neutro. Virei-me, fingindo estar absorvido nas notícias do meu telefone. Por dentro, eu estava planejando. Depois de uma semana de silêncio e observação calculada, decidi que era hora de confrontar ela. Mas eu faria isso nas minhas condições. Comecei a documentar tudo, seus movimentos, suas mensagens, as pequenas mentiras que escorriam de suas conversas. Mantive minha fachada intacta, desempenhando o papel do marido alheio enquanto, secretamente, estava reunindo provas. Nossas noites juntas tornaram-se tensas, como se uma parede invisível tivesse sido erguida entre nós. Cada jantar era uma batalha de conversas mundanas, minhas perguntas direcionadas sutilmente, sondando por mais pistas. Uma noite, ela chegou em casa com um novo brilho. Ela tinha saído com Jéssica, rindo e fofocando sobre algo. Eu sabia que esse algo não era apenas conversa fiada. Como foi seu dia? Perguntei, tentando parecer genuinamente interessado. Foi bom, ela respondeu, sacudindo a jaqueta. Jéssica e eu nos divertimos muito fazendo compras. Encontramos algumas ofertas incríveis. Isso é ótimo, eu disse, observando-a cuidadosamente.
Você parece realmente feliz. O sorriso dela vacilou por uma fração de segundo. Acho que estou, ela disse, mas havia um toque de defensividade em sua voz. Eu não consegui segurar meu plano por mais tempo. Eu havia planejado meticulosamente o momento em que revelaria tudo. O momento certo chegaria em breve. Por agora, eu deixaria o suspense aumentar, permitindo que as rachaduras em nosso relacionamento se ampliem. Ela estava alheia à tempestade que havia iniciado. Ela continuou seu caso enganoso enquanto eu permanecia o olho calmo do furacão, preparando-me para a inevitável confrontação que viraria nossas vidas de cabeça para baixo. Nos dias seguintes, o cenário estaria montado, e as consequências de sua traição começariam. Mas por enquanto, eu esperava o momento perfeito para revelar a verdade e colocar as engrenagens da vingança em movimento. A vida que uma vez conhecemos estava à beira do colapso, e eu estava pronto para assumir o controle do caos que estava prestes a acontecer. O ar da noite estava fresco quando saí do prédio do escritório, minha mente acelerada. Essa seria a noite. Ela tinha agido mais distraída do que o normal, e seu telefone havia vibrado incessantemente ao longo do dia com mensagens de Jéssica. Eu decidi pedir um favor para garantir que tudo saísse conforme o planejado. Enquanto dirigia para o restaurante, um local de alto nível onde ela e eu celebramos muitos aniversários, não conseguia me livrar da sensação de presságio. O restaurante, iluminado de forma suave, era íntimo, daquele tipo onde conversas sussurradas flutuavam como fumaça. Era perfeito para o que eu havia planejado. Cheguei cedo, indo para uma mesa em um canto isolado. Da minha posição, tinha uma visão clara da entrada. Enviei uma mensagem rápida para Mark, meu velho amigo da faculdade, que estava por dentro do plano. Lembra dos detalhes? Apenas siga meu exemplo. Eu cuido do resto. Momentos depois, Mark, se passando por um crítico gastronômico de uma revista local, chegou. Ele era uma escolha sólida para isso, seu comportamento profissional e olhar atento aos detalhes o tornavam perfeito para a tarefa. Após trocarmos algumas cortesias rápidas, nos acomodamos em nossos papéis, nos misturando ao fundo. Ela entrou com Jéssica, o riso delas sendo um contraste gritante com a tensão crescente dentro de mim. Ambas estavam elegantemente vestidas, sua camaradagem fácil não revelando nada do caos em suas vidas. O riso de ela soou leve e despreocupado. Era um lembrete amargo de quão pouco ela sabia sobre o que estava por vir. Levantei minha mão para chamar o garçom, dando-lhe um aceno discreto. Mark encontrou meu olhar e fez um breve aceno de compreensão em resposta. Era a hora do show. Quando ela e Jéssica se aproximaram, eu as cumprimentei com um sorriso forçado e caloroso. Jéssica, ótimo ver vocês duas. Os olhos de ela se arregalaram levemente, mas ela rapidamente mascarou sua surpresa com um sorriso alegre. James. Eu não esperava te ver aqui. Tive uma reunião nas proximidades e pensei em pegar um lanche, eu disse casualmente. Gostariam de se juntar a nós? Os olhos de Jéssica brilharam com uma mistura de curiosidade e apreensão, mas ela rapidamente se recuperou. Isso parece ótimo. Adoraríamos. Todos nós nos acomodamos à mesa. Ela e Jéssica conversaram animadamente sobre o dia delas, enquanto eu mantinha minhas respostas moderadas. A tensão no ar era palpável, cada um de nós ciente da corrente subjacente não dita. Eu sinalizei para Mark seguir com o plano. Depois de alguns minutos de conversas a VAR, Mark começou sua rotina. Ele se aproximou da mesa sob o disfarce de pedir feedback sobre sua recente experiência gastronômica. Desculpe, senhoras, ele disse com um sorriso encantador, eu sou Mark Davidson, um crítico gastronômico da U Gourmet Weekly. Não pude deixar de ouvir a conversa de vocês. Como vocês estão achando a noite até agora? Ela olhou para cima, momentaneamente pega de surpresa. É maravilhoso. Estamos apenas colocando a conversa em dia. Ótimo ouvir isso, disse Mark suavemente. Eu tenho algumas perguntas sobre suas preferências gastronômicas, se você não se importar. Isso nos ajudaria a melhorar nossas avaliações. Ela e Jéssica trocaram olhares confusos, mas concordaram com a cabeça.
À medida que Mark passava por suas perguntas, ele sutilmente sondava suas preferências, mas também estava preparando o terreno para o que estava por vir. Depois de alguns minutos, Mark sinalizou para mim. Respirei fundo, me preparando para a confrontação. Ela, podemos conversar um momento? Perguntei, meu tom deliberadamente calmo. Ela parecia surpresa, mas concordou. Claro, James. Já volto. Nos afastamos da mesa, indo em direção a um canto mais tranquilo do restaurante. Jéssica nos observava com uma expressão preocupada. Sobre o que é isso? Ela perguntou, tentando soar casual, mas havia um toque nervoso em sua voz. Eu já vi o suficiente, disse eu, minha voz firme. Eu sei sobre o caso. O rosto de ela empalideceu. James, eu... Não faça isso, eu a interrompi. Eu vi as mensagens, aquelas que você trocou com Jéssica. Eu sei de tudo. Os olhos dela se arregalaram, lágrimas surgindo. James, me desculpe muito. Eu não queria que isso acontecesse. Foi um erro. Um erro, eu ecoei, lutando para manter a voz calma. Você tem vivido uma mentira. Quantas vezes você se encontrou com ele? Há quanto tempo isso está acontecendo? O lábio inferior de ela tremia. Eu não queria te machucar. Começou como algo pequeno, mas se tornou mais. Sinto muito. Eu confiei em você, eu disse, minha voz quebrando ligeiramente, apesar das minhas tentativas de me manter composto. Isso não é apenas um erro, isso é traição. Eu podia ver o remorso nos olhos dela, mas era tarde demais para desculpas. Eu me virei para me afastar, sentindo uma mistura de alívio e coração partido. Ela estendeu a mão, mas eu me afastei, voltando para nossa mesa, onde Mark estava esperando. Está tudo bem? Mark perguntou, sua expressão uma máscara de profissionalismo. Eu acenei com a cabeça, meu rosto determinado. Sim, está tudo bem. Obrigado pela sua ajuda. Ela e Jéssica se aproximaram da mesa, suas expressões sombrias. James, ela começou, mas eu a interrompi. Preciso de um tempo, eu disse, levantando. Não estou pronto para falar sobre isso agora. Eu me virei e saí do restaurante, deixando ela e Jéssica para trás. O ar fresco da noite bateu no meu rosto, um contraste nítido com o calor da confrontação. Eu havia dado o primeiro passo para desmantelar a vida que havíamos construído, e agora o caminho à frente estava claro. Os próximos passos seriam mais decisivos, e eu estava pronto para levar isso até o fim. A noite foi inquieta. Eu me remexi, o peso da confrontação pesado no meu peito. O rosto choroso de ela e suas desculpas desesperadas assombravam meus pensamentos. Quando o amanhecer chegou, eu sabia que precisava agir decisivamente. Isso não era mais apenas sobre traição, era sobre assumir o controle da minha vida e garantir que ela enfrentasse as consequências de suas ações. Comecei meu dia com um telefonema. Mark atendeu no primeiro toque, sua voz rápida e profissional. James, qual é o plano? Preciso acelerar as coisas, eu disse, meu tom firme. Vou me encontrar com um advogado esta manhã para discutir minhas opções. Quero que tudo esteja em ordem antes de confrontar ela novamente. Entendido, respondeu Mark. Deixe-me saber se você precisar de mais ajuda. Estarei pronto para ajudar com o que você precisar. O escritório do advogado era elegante e moderno, refletindo a seriedade do assunto em questão. Eu entrei, sentindo o ar frio do ar-condicionado misturar-se com a ansiedade em meu estômago. Após uma breve espera, uma advogada alta e impecavelmente vestida chamada Linda me levou até seu escritório. Sua presença era calma, mas autoritária. Sr. Carter, como posso ajudá-lo hoje? Linda perguntou enquanto nos acomodávamos nas cadeiras de couro. Preciso entrar com o pedido de divórcio, eu disse, direto ao ponto. Minha esposa foi infiel, e eu reuni evidências do caso dela. As sobrancelhas de Linda se ergueram levemente. Entendo. Você tem alguma documentação ou prova da infidelidade?
Eu assenti e entreguei as impressões das mensagens de texto de ela com Jéssica, junto com um relato detalhado das minhas observações nas últimas semanas. Eu também gravei algumas de nossas conversas em que ela admitiu o caso. Linda revisou os documentos cuidadosamente. Você fez sua lição de casa. Isso fortalecerá seu caso. Podemos entrar com o pedido de divórcio sem culpa com base em diferenças irreconciliáveis, mas as evidências de infidelidade também serão registradas. Isso tornará o processo mais suave e favorável a você. Bom, eu disse, sentindo uma sensação de satisfação sombria. Quero ter certeza de que ela entenda as consequências de suas ações. Linda assentiu. Vou começar a preparar a papelada. Precisaremos notificá-la com os papéis de divórcio. Há mais alguma coisa que você gostaria de discutir? Eu hesitei. Quero garantir que ela não receba nenhum dos nossos bens ou propriedades em conjunto. Quero que isso seja o mais claro possível. Isso é compreensível, disse Linda. Nós abordaremos a divisão de bens no processo de divórcio. Eu recomendo que você reúna todos os registros financeiros e qualquer evidência de propriedade conjunta. Com a reunião concluída, deixei o escritório de Linda sentindo uma mistura de determinação e apreensão. O próximo passo era reunir os documentos financeiros necessários e me preparar para a confrontação que se seguiria. A tarde foi passada coletando registros e me preparando para o que estava por vir. No início da noite, eu estava pronto. Marquei uma reunião com ela em nossa casa, onde poderíamos ter uma conversa privada sem interrupções. Ela chegou em casa do trabalho, seu rosto marcado pela preocupação. Eu já estava sentado à mesa de jantar, uma pilha de papéis organizados na minha frente. Ela entrou, seus olhos se movendo nervosamente. James, podemos conversar? Ela perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Claro, eu disse, tentando manter meu tom neutro. Por favor, sente-se. Ela se sentou, seus olhos fixos nos papéis. Sobre o que é isso? Eu respirei fundo. Eu fui ver um advogado. Eu entrei com o pedido de divórcio e estou seguindo em frente. O rosto de ela empalideceu. James, por favor. Não podemos conversar sobre isso? Sinto muito. Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto. Já ouvi o suficiente de desculpas, eu disse, minha voz fria. Eu tenho evidências da sua traição e não estou disposto a aceitar desculpas. Os olhos de ela se encheram de lágrimas. Eu sei que estraguei tudo, mas não podemos tentar resolver isso? Estamos juntos há tanto tempo. Isso não é algo que pode ser consertado com palavras, eu disse firmemente. Você destruiu a confiança que construímos. Os papéis estão prontos. Vamos apresentá-los amanhã. Os ombros de ela caíram. E quanto à nossa casa? E tudo o que conquistamos? Vamos dividir os bens da maneira mais justa possível, eu disse. Mas quero que você entenda que isso é o resultado das suas escolhas. Ela assentiu, limpando as lágrimas. Eu entendo. Eu a observei sair, sentindo uma mistura de tristeza e resolução. A decisão estava tomada, e não havia como voltar atrás. A próxima fase seria garantir que o divórcio fosse processado suavemente e que ela enfrentasse as consequências de suas ações. A noite foi uma confusão de preparativos. Eu organizei os documentos financeiros, fazendo cópias e garantindo que tudo estivesse em ordem para o dia seguinte. Enquanto eu estava sentado sozinho no silêncio da casa, a realidade da situação começou a se concretizar. Minha vida estava prestes a mudar drasticamente, mas, por enquanto, tudo o que eu podia fazer era permanecer focado e garantir que tudo fosse executado com precisão. O caminho à frente era incerto, mas uma coisa estava clara: as consequências da traição de ela apenas começavam. As peças estavam postas, e o próximo capítulo nessa tumultuada jornada estava prestes a se desenrolar. O dia estava nublado quando entrei pela porta da frente da nossa casa, o peso das últimas semanas pesado sobre meus ombros. Os preparativos finais para o divórcio estavam completos, e os papéis estavam prontos para serem apresentados.
Ela havia concordado em se encontrar comigo uma última vez para revisar os detalhes, mas seu comportamento havia mudado. Havia algo diferente em seus olhos, uma mistura de desafio e resignação. Quando entrei na sala de estar, ela estava sentada no sofá, com as mãos apertadas em seu colo. Sua expressão era uma mistura de raiva e determinação. Ela olhou para cima quando entrei, seus olhos frios. James, precisamos conversar, ela disse, sua voz firme. Estou aqui, respondi, tentando manter minhas emoções sob controle. O que você tem em mente? Ela respirou fundo. Eu tenho pensado muito sobre tudo o que aconteceu. E há algo que preciso te dizer, algo que eu deveria ter te contado há muito tempo. Levantei uma sobrancelha. O que pode haver ainda para se dizer, ela? O olhar de ela hesitou, mas ela continuou. Você sabe sobre o caso, mas há mais nisso. Jéssica não era apenas uma amiga. Ela estava envolvida em uma trama, suma da qual eu fui atraída. Meu coração disparou. Sobre o que você está falando? A voz de ela vacilou. Jéssica e seu parceiro, alguém que você não conhece, planejaram arruinar nossas vidas. Eles me manipularam para que eu tivesse esse caso, para usá-lo contra você. As mensagens não eram apenas sobre o caso, faziam parte de um plano maior. Senti uma onda de incredulidade. Por que você não me disse isso antes? Eu estava com medo, ela disse, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu pensei que poderia sair disso, mas eles ameaçaram expor outros segredos se eu não obedecesse. Eu fiquei atordoado, tentando juntar as peças dessa nova revelação. Quem é esse parceiro? Qual era exatamente o plano deles? Ela hesitou. Não sei muito sobre o parceiro, mas acho que o objetivo deles era desacreditar você e aproveitar o caos. Jéssica era a pessoa interna que me mantinha sob controle. Um frio percorreu minha espinha. Então, você era uma peça no esquema deles? Ela assentiu, seus olhos suplicantes. Eu errei ao me envolver, mas nunca quis te machucar assim. Me desculpe, James. Antes que eu pudesse responder, a porta da frente se abriu e Jéssica entrou, um sorriso arrogante no rosto. Olá, James. Ela. Jéssica, eu disse, minha voz tensa. Você chegou na hora certa. O sorriso de Jéssica vacilou ao ver a atmosfera tensa. O que está acontecendo? Ela se levantou, suas mãos tremendo. James sabe de tudo. Ele sabe sobre a trama. O rosto de Jéssica empalideceu. Sobre o que você está falando? Eu avancei, minha voz cheia de raiva. Eu quero a verdade, Jéssica. Por que você e seu parceiro me escolheram como alvo? O que vocês esperavam ganhar? A expressão de Jéssica mudou de choque para uma fria determinação. Você não deveria estar envolvido nisso. Nunca deveria ter ficado tão pessoal. Ela se colocou entre nós, sua voz subindo em desespero. Jéssica, pare. Apenas conte a ele tudo. O comportamento de Jéssica se tornou rígido. Tudo bem. Queríamos arruinar sua reputação e aproveitar as consequências. Foi uma jogada de poder, e você foi um participante involuntário. Senti uma onda de fúria. Então, tudo isso era apenas um jogo para você? Os olhos de Jéssica brilharam com um toque perigoso. Foi negócio. Você era apenas um dano colateral. O rosto de ela se contorceu. Eu fui uma tola. Deveria ter percebido, mas fui cega pelo desespero. Jéssica virou-se para sair, mas eu a parei. Você não vai a lugar nenhum até enfrentar as consequências. Antes que eu pudesse reagir, Jéssica puxou um telefone e discou um número. Preciso que você venha me buscar, ela disse ao telefone. Já deu pra mim aqui. Eu assisti em descrença enquanto Jéssica saía, o peso da revelação se instalando. Ela e eu ficamos em silêncio, a realidade da situação se estabelecendo sobre nós. James, me desculpe muito, ela disse, sua voz quebrando. Eu nunca quis que nada disso acontecesse.
Não sei se posso te perdoar algum dia, eu respondi, sentindo a finalidade da situação. Isso mudou tudo. As lágrimas de ela fluíam livremente enquanto ela assentia. Eu entendo. Ficamos ali, uma mistura de tristeza e raiva preenchendo o ambiente. A casa que antes fora um símbolo de nossa vida juntos agora parecia uma prisão. Os esquemas, as mentiras e o engano haviam destruído o que antes valorizávamos. Enquanto ela arrumava suas coisas e se preparava para ir embora, eu a observei com o coração pesado. A confiança estava irrevogavelmente quebrada, e o amor que antes nos unia agora havia sido substituído por uma fenda de traição. Quando ela finalmente saiu pela porta, eu fiquei sozinho na casa, os ecos de nosso passado reverberando pelo espaço vazio. O último capítulo de nossa história foi escrito em engano e desgosto, e o futuro se estendia à frente, incerto e repleto da árdua tarefa de reconstruir uma vida a partir dos restos do que havia sido destruído. O jogo havia terminado, e os jogadores foram expostos. Ela e eu nos separaríamos para sempre, nossas vidas mudadas para sempre pela crueldade da traição e pela complexidade de um esquema que nos manipulou a ambos. Quando a porta se fechou atrás dela, eu sabia que seguir em frente exigiria mais do que apenas reconstruir, exigiria cura e a força para enfrentar um novo começo sem as sombras do passado.